Parece que morreu ontem. Melanina é encontrada em fóssil de pterossauro brasileiro. Bem, está se tornando cada vez mais comum paleontólogos encontrarem proteínas, tecidos moles, em fósseis de dinossauros. Como se bem sabe, proteínas, colágeno, vasos sanguíneos, tecidos moles são coisas que se degradam muito rapidamente na natureza, ao meio ambiente. Experimenta pegar um pedaço de carne e colocá-lo à temperatura ambiente e deixa lá por um período. Ele vai se degradar, as bactérias vão consumir, etc. e tal. Não dura muito tempo. Por outro lado, nós estamos encontrando proteínas, colágeno, vasos sanguíneos em fósseis de dinossauros, coisas que supostamente têm 100 milhões de anos, 110 milhões de anos. Esse fóssil aqui brasileiro, segundo os pesquisadores, tem cerca de 110 milhões de anos, segundo a cronologia evolutiva. Foi um fóssil que os caras descobriram lá na região do Ceará. Agora, veja o que o pesquisador, o paleontólogo Felipe Pinheiro, diz. Análises químicas mostraram que a melanina do bicho ainda estava lá. Parece que o pterossauro morreu ontem. Fecha aspas. Parece que. Será que só parece? Será que só parece ou é? Por que não é? Como é que você explica que uma proteína, um tecido mole, pode ter durado por 110 milhões de anos? Isso é uma coisa totalmente fora da nossa experiência cotidiana. Porém, em nenhum momento aqui o paleontólogo, o pesquisador, ele vai colocar em xeque os milhões de anos. Porque nós já assumimos, a priori, que a Terra tem 4,5 bilhões de anos e que os dinossauros foram extintos há cerca de 65 milhões de anos. Não importa se você encontra uma evidência fortíssima que questione isso. Não importa. O que eles vão fazer é inventar explicações mirabolantes para tentar entender como um tecido mole, uma proteína, durou por 110 milhões de anos. Porém, uma pessoa com uma mente aberta e que não está enviesada e que não ama os bilhões de anos, vai chegar a uma conclusão clara que esse fóssil de dinossauro não tem 110 milhões de anos. Ele deve ser muito mais novo para poder preservar coisas como tecidos moles e proteínas. Com o recente anúncio de tecidos moles em fósseis de ossos de dinossauros em museus, a questão que se levanta é a seguinte: haverá carbono 14 nesses tecidos? A meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, portanto, não deveria haver nenhum traço detectável após 100 mil anos. Assim, a presença de uma quantidade mensurável de carbono 14 nos fósseis de ossos invalidaria a crença e o consenso de que os dinossauros teriam vivido e se tornado extintos há mais de 65 milhões de anos. Paleontólogos evolucionistas consideram um desperdício de tempo testar carbono 14 em fósseis de ossos de dinossauros, porque acham que não vão encontrar nada ali. Ossos com supostos milhões de anos de idade, incluindo os de todos os dinossauros, devem estar radiocarbonicamente inertes. Mas, como Mary Schweitzer disse sobre os tecidos moles em geral, se você não quer, você não vai encontrar. Mas se você fizer isso, nunca se sabe. Membros da Creation Research Society, uma organização de cientistas criacionistas bíblicos que existe desde 1963, começaram a investigação. Na edição de primavera de 2015 da revista revisada por pares CRS Quarterly, 2 pesquisadores publicaram um artigo especial sobre os resultados de seu projeto iDino, uma pesquisa sobre os restos de tecidos moles em ossos de dinossauros. O anúncio foi bombástico. Os pesquisadores começaram a prever a presença de radiocarbono em ossos de dinossauros com base em relatos publicados de radiocarbono mensurável em carvão, diamantes e outros materiais assumidos por geólogos evolucionistas como tendo milhões de anos de idade. Eles coletaram 16 amostras de 14 espécimes fósseis de peixes, madeira, plantas e animais de toda a coluna geológica, do Mioceno ao Permiano, de todas as 3 eras, Cenozoica, Mesozoica e Paleozoica. As amostras vieram de uma variedade de locais ao redor do planeta, incluindo Canadá, Alemanha e Austrália. Cerca de metade pertencia a ossos de dinossauros. Todas as amostras foram preparadas seguindo os procedimentos convencionais para remover a possibilidade de contaminação e, em seguida, submetidas a um laboratório para espectrometria de massa atômica. Inesperadamente, todas as 16 amostras submetidas à medição continham carbono 14.
Para tirar qualquer dúvida, outros 4 laboratórios foram contratados e igualmente reportaram a presença de radiocarbono em amostras que se pensava ter milhões de anos. Eles também consideraram se águas subterrâneas poderiam ter infiltrado carbono 14 no interior das amostras. Nesse caso, seria de se esperar que amostras provenientes de condições mais secas fossem diferentes daquelas de locais mais úmidos, ou porções recolhidas do interior de um osso diferissem das mais próximas do exterior. Nenhuma dessas tendências foi encontrada. Além disso, as datas obtidas foram consistentes com os resultados publicados anteriormente de um fóssil a 900 metros de profundidade, bem abaixo do lençol freático. Como as idades de radiocarbono são recentes em várias ordens de magnitude do que é comumente aceito e são consistentes em seus limites superior e inferior, independentemente do local ou da era assumida, os autores concluem que todos os estratos geológicos com seus fósseis devem ter sido depositados em um curto período, conforme descrito no registro histórico do dilúvio bíblico. Alguns poderão dizer que, a despeito das análises, não se pode confiar em pesquisadores e publicações criacionistas. Ocorre que a revista Nature, um periódico científico secular, relatou que tecidos moles em ossos de dinossauros parecem ser mais comuns do que se esperava. Chegará o momento em que os não criacionistas serão levados a realizar seus próprios testes de carbono 14 para eliminar qualquer tipo de dúvidas, e esses testes serão muito bem-vindos. O que os evolucionistas vão fazer agora? Esses achados, basicamente, colapsam toda a coluna geológica e destroem a narrativa evolucionista de milhões de anos. Como ficarão os filmes de Hollywood e as descrições de dinossauros em museus? Parece que uma nova partida começa a ser jogada, na qual Darwin não tem mais papel de árbitro. Não. Resumidamente, a datação por carbono 14, que é feita com material orgânico, né? Se for uma pedra, não pode ser carbono 14, tem que ser urânio chumbo, né? No caso do material orgânico, ossos, fragmentos de tecidos animais, eles usam o seguinte método. Na atmosfera, você tem nitrogênio 14, que é bombardeado constantemente por radiação solar, raios cósmicos, e ele se transforma num isótopo, carbono 14. Esse C14 é instável. Com o tempo ele vai perdendo partículas de energia e vai se transformando de novo em nitrogênio, que é estável. Então você tem 2 tipos de carbono aqui no nosso mundo. Você tem o carbono 14, que é instável, e o carbono 12, que é estável. Teoricamente, enquanto um ser vive, ele está absorvendo por respiração e por alimentos, né, água também, quantidades mais ou menos iguais de carbono 12 e 14. Quando o animal ou o ser humano morre, o carbono 12 fica no corpo dele, porque é estável. E o que acontece com o carbono 14? Se decompõe, vira gás, nitrogênio e sai daquela amostra, sai daquele cadáver. A meia-vida do carbono 14 é de 5.000, vamos arredondar, 5.000 anos, tá? Isso é sabido. Então, se você encontrar, vamos fazer um cenário aqui hipotético, se encontrar uma amostra de osso lá, que tem, digamos, 100 gramas de carbono 12 e 100 gramas de carbono 14, quanto tempo tem aquele osso de morte? 0. Ou bem recente, porque a proporção é a mesma praticamente. Ok, você pega aquele osso, vai datar no laboratório e encontra 100 gramas de carbono 12 e 50 gramas de carbono 14. Quantos anos tem essa amostra? 5.000 anos. A meia-vida é de 5.000 anos. Você tem nessa amostra 100 gramas de carbono 12 e 25 gramas de carbono 14. Quantos anos tem essa amostra? 10.000 anos. Ficou fácil? É assim que funciona.